Graça e paz, meus irmãos, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu tive ano passado, onde eu tratei de uma palestra de um livro que eu tinha escrito, chamado Masculinidade em Crise, e retorno agora para tratar de um assunto que começa a ser discutido, na verdade, nas universidades, também nas igrejas, que é o conflito de gerações. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Vargens, eu sou pastor da Igreja Cristã da Aliança, no Rio de Janeiro, Brasil. Sou escritor com 40 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. E eu vou tratar especificamente do tema Unindo Gerações. Minha esposa está aqui comigo, Ana Cristina. Ela não gosta muito de ser apresentada publicamente por vergonha, né? Mas é uma moça muito simpática, muito bonita. Depois vale a pena você conversar com ela ao final do nosso encontro. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 4, verso 13. Sua Bíblia em papel, o seu smartphone, seu tablet, enfim, né? Daniel, capítulo 4, a gente vai ler o verso 3. E antes de eu tratar especificamente do tema proposto, eu vou fazer algumas perguntas a vocês. Mas vamos ler o texto que diz: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Deixe-me fazer algumas perguntas aqui para vocês inicialmente. E eu peço que você me ajude ir respondendo. Quantos aqui já ouviram falar de Baby Boom, Geração X, Millennium, Z e Alpha? Levanta a mão. Ok. O pessoal já ouviu falar. Quantos sabem explicar cada uma dessas gerações e seus conflitos e seus problemas? Poucas pessoas. Mas vamos lá. Deixa eu fazer mais duas perguntas aqui para você. Você lembra o que passava na televisão quando você era criança? Por exemplo, um desenho animado. Alguém lembra? Vamos lá. Quem pode falar? Oi? Castelo Rá-Tim-Bum. Você já é um pouco mais avançado, né? Castelo Rá-Tim-Bum já é... Chaves. Vamos lá. Mais o quê? Pica-pau. Mas pica-pau é coisa do seu pai, né? Já é coisa bem mais velha, né? Você vê ali que já é uma coisa mais antiga ali, dele ali. Vamos lá, mais o quê? Isso tudo passa aqui em Portugal, gente. Passava em Portugal, ok? Me diz aí de Portugal, vamos lá. Quando você era criança... Oi? Não sei. Não conheço também. Fala alto para o pessoal ouvir. Nunca ouvi falar. Vamos lá, mais o quê? Qual? O que é isso, gente? Mais o quê? Vamos lá? Pepe Legal, mas Pepe Legal é uma coisa, assim, bem antiga mesmo, cara. Pepe Legal é uma coisa bem antiga. Mais alguém que tem mais algum desenho? Manda-chuva, meu irmão. Mas Manda-chuva é da minha época, cara. Olhando para você, o cavalo está cansado mesmo. Você vê assim que está meio... vê que está meio abatido, meio cansado mesmo. Agora vamos mudar a pergunta. Qual lenda urbana norteou a sua infância? Deixa eu contar, por exemplo, aqui a minha, né? No Brasil, tinha uma lenda, há muitos anos atrás, obviamente, de uma loura que se escondia na casa de banho para poder assustar as pessoas. A gente tinha pânico. Alguém tem alguma lenda, alguma coisa da sua época? Que bate-bola, cara? Oi? Nunca ouvi falar nisso. Vamos lá. Oi? Não conheço. Não conheço. Alguma... O Homem do Saco. O Homem do Saco era comum, isso no Rio de Janeiro. Dizia-se, olha, se você não obedecer, o Homem do Saco vai te pegar e vai te levar embora. Aqui em Portugal não tinha nada.
Nada, nada, nada? Nenhuma lenda urbana? Que maravilha, que povo bonzinho. Né? Povo bom, povo gentil. Não era assim no Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Vamos lá. Talvez você esteja perguntando, ou esteja a se perguntar, como vocês costumam falar aqui em Portugal. O que significa isso, esse conflito de geração ou de gerações? Que nomes são esses? Essa nomenclatura, ela surgiu para classificar indivíduos de acordo com a época do nascimento, como também identificar, preste atenção, seus comportamentos, interesses segundo a cosmovisão adquirida. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Quem sabe dizer o que é cosmovisão? Diga. Fica de pé para o pessoal ver. Então fala alto, vai lá. Cosmovisão é visão de mundo, ou seja, visão que o indivíduo desenvolve para poder, quanto, melhor dizendo, a um determinado tema e um determinado assunto. A gente vai perceber, né, que os homens eles possuem visões distintas a respeito de determinadas situações. Assim também, obviamente, como as mulheres. E isso está relacionado aos seus comportamentos ou os leva a relacionar efetivamente os seus comportamentos. Mas, antes de tratar especificamente das diferenças encontradas em cada uma dessas gerações, eu acho que a gente precisa definir o que é geração. O que é uma geração? Explica. Rapaz, tu é bom, cara. Você tem cara de torcedor do Fluminense. São pessoas nascidas aproximadamente na mesma época e que compartilham experiências, preste atenção, culturais, históricas e sociais de forma semelhante. Eu vou repetir. São pessoas que compartilham experiências culturais, históricas, sociais de forma semelhante. E essas experiências vão moldar as suas perspectivas, valores e comportamentos de maneira distintas. E vai, com isso, influenciar suas vidas, como também suas contribuições para a sociedade. Uma geração, ela possui uma identidade própria, um padrão ou uma visão, ou mesmo um comportamento que a define. Desculpa. Que é resultado das suas experiências e do contexto social da sua época. Assim, eu faço a seguinte pergunta: de que maneira a gente pode gerenciar ou pode diferenciar uma geração da outra? Ou mesmo, quais são as gerações ativas em nossa sociedade? E eu vou dizer para vocês, se vocês quiserem anotar, pode fazê-lo. Primeira, a chamada geração Baby Boomers, que são entre os nascidos entre 1940 e 1960. Eu acho que não tem ninguém aqui que nasceu nesse período. É a geração dos seus avós. E por que o nome Baby Boomers? Por causa da Segunda Guerra. Eles voltaram da Segunda Guerra Mundial no contexto, por exemplo, americano, nos Estados Unidos, e houve uma grande explosão demográfica, uma grande multiplicação de filhos. Depois vem a de 1960 e 1979, que é chamada de geração X. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é essa geração X. Depois, a geração Y ou millennials,
nascidos entre 1980 e 1995. Quem aqui se encaixa nesse perfil? Levanta a mão assim, por favor. 1980 e 1995. O irmão é dessa época? É. Vamos lá. Depois a geração Z, nascidos entre 1996 e 2009. Levanta a mão. A maioria. E, por fim, a geração Alfa, nascidos, melhor dizendo, a partir de 2010. Tem alguém aqui? Tem algumas pessoas. Vamos lá. Agora eu vou tentar explicar para vocês algumas características de cada geração. E, claro, vocês vão entender a geração dos seus avós, dos seus pais e daqueles que convivem com você, e discernir o porquê que vocês, às vezes, entram em conflitos, quer na igreja, quer no trabalho, quer na família, quer nos relacionamentos interpessoais. Por exemplo, a geração Baby Boomers, ela tem hoje entre 64 e 84 anos de vida. E como eu falei, ela recebeu esse nome em alusão ao aumento do número de nascimento de bebês depois do final da Segunda Guerra Mundial. Os soldados, ao retornarem aos seus países, proporcionaram uma explosão demográfica ocorrida principalmente nos Estados Unidos da América. E aí a gente pode dizer que os baby boomers são pessoas que viveram as grandes transformações do pós-guerra. Por exemplo, eles são filhos de pais traumatizados pelo sofrimento protagonizado nos campos de batalha. Então, você para pensar, os caras voltaram da Segunda Grande Guerra, regressam aos seus países, absolutamente transtornados por tudo aquilo que eles viram e geram filhos. Só que eles, tomados por uma série de problemas em virtude daquilo que vivenciaram, eles criam os seus filhos com muita rigidez e com muita disciplina. Os baby boomers, por exemplo, eles viram a revolução sexual, como também a segunda onda do feminismo. Eu vou tratar disso no livro que eu escrevi, Feminilidade em Crise, que pena que não está aqui para vocês. Eles foram testemunhas da Guerra Fria. O pessoal aqui sabe o que foi a Guerra Fria? Ok? Foram testemunhas da Guerra Fria, da ida ao homem à Lua e do sexo livre defendido por Woodstock. O pessoal sabe o que foi o Woodstock? Né? Todo mundo sabe? Né? Woodstock foi um festival de música ocorrida nos Estados Unidos, onde o lema era paz, sexo, drogas e rock and roll. Consumiram drogas, e foi quando surgiu o chamado movimento hippie, que também vocês já devem ter ouvido falar. A contestação política e social, e defenderam movimentos relacionados à contracultura e o ativismo social. Do ponto de vista econômico, os baby boomers viveram em um período de otimismo e crescimento da economia, muito diferente do que a gente está vendo hoje, principalmente no Ocidente, nas economias europeias e, por que não dizer também, sul-americanas. Também testemunharam o surgimento da televisão. É quando surge a televisão. Focaram no trabalho, na prosperidade e na estabilidade financeira, característica dessa geração, filhos daqueles que voltaram da guerra. Sofreram muito em suas famílias as agruras do divórcio. A porcentagem, por exemplo, dos baby boomers divorciados, que são essas pessoas entre 64 e 84 anos, é quase 2 vezes mais do que a geração dos seus pais, que é chamada de geração esquecida, que eu resolvi não abordar no livro porque ela é esquecida. Brincadeira. Eu não abordei no livro porque você praticamente não encontra mais ninguém dessa geração. Para piorar a situação, os seus filhos, os integrantes da geração X, vivenciaram de forma significativa
um tipo de abandono parental, o que contribuiu para que até mesmo os millennials, muitos anos depois, experimentassem as agruras de uma família desestabilizada. Então, o que acontece? Os soldados voltam da guerra, há uma explosão demográfica, os filhos desses soldados passam a viver em famílias completamente desestruturadas, onde há uma rigidez muito grande em relação à educação, há uma explosão de divórcio e a geração X cresce em meio a essa situação. Agora, quando fala-se geração X, o que ela significa? Quem estuda ou estudou matemática sabe que o X representa uma variável desconhecida. Eu sei que falar em matemática não é muito agradável, não é muito bom, né, para aqueles que não gostam de exatas, mas, né, ela aponta para a similaridade, ou essa expressão geração X, entre o X da matemática e os filhos dos baby boomers. Inúmeros sociólogos passaram a usar a letra para denominar a geração de pessoas nascidas entre a década de 60 e a década de 70. Ela é considerada como uma transição entre os baby boomers e os millennials. Ela está exatamente no meio. Você tem os baby boomers, que geram o X, e depois o X vai gerar os millennials. E esse termo ele vai aparecer pela primeira vez em 1950, onde começa-se a discutir essa nova geração. Os que compõem essa geração são os nascidos entre 1960 e 79, e são os filhos destes indivíduos que voltaram da guerra e que se uniram às suas mulheres e que criaram famílias completamente desestabilizadas. A ponto de a gente perceber que os filhos da geração baby boomers são filhos de pais separados que viveram no lar em que seus genitores sofreram as influências negativas vivenciadas pelo pós-guerra. Do ponto de vista profissional, os que fazem parte dessa geração valorizam bastante a busca pela ascensão de cargos na empresa que trabalham e geralmente ficam muito tempo na mesma organização. Você vai perceber que a geração X é um tipo de pessoa que começa, por exemplo, numa empresa ou numa atividade e vai ao final dela. Por exemplo, vou usar o exemplo da minha esposa, que é aposentada, ela é professora. Ela começou numa escola, logo depois ela foi para uma outra, e ficou na escola dando aula por 25 anos. Na cabeça da geração X, né, é melhor a estabilidade, é melhor você não arriscar. Você tem uma profissão, você vai ficar naquela profissão e você não vai arriscar algo diferente. A geração X é mais individualista do que os baby boomers, sendo uma geração que vai buscar recompensa pelo mérito. Você vai perceber isso muito claramente, porque o X, você vai encontrar em muitos deles um tipo de workaholic. Alguém sabe explicar o que é uma pessoa workaholic? Já ouviram essa expressão? Essa expressão workaholic é uma expressão inglesa para dizer trabalhador compulsivo. X é assim. X quer ganhar dinheiro, por isso ele vai ganhar muito dinheiro, né, em alguns aspectos. Ele vai alcançar a estabilidade financeira dele muito mais rapidamente, mas ele é completamente desequilibrado no que tange ao restante das suas atividades. Ele é um trabalhador compulsivo. Ele vai procurar recompensa pelo mérito, e ele vai ter uma característica diferente da geração Z, e eu vou explicar isso depois, que é respeitar a hierarquia. A geração X, ela passou por rupturas mundiais significativas. Por exemplo, ela não somente viu o nascimento do movimento hippie, como seus pais viram, mas ela viu também o esfriamento deles. Se você for olhar na década de 70, quem for estudar, obviamente, vai perceber que a geração hippie ela surge, né? No Brasil isso é muito forte, principalmente através das canções, dos movimentos musicais que aparecem e que se desenvolvem, e que, ao mesmo tempo que brota com muita facilidade, também se perde com inúmera facilidade. Ela viu
o desenvolvimento e o fim do regime militar no Brasil, como viu, né, o fim da ação ou do governo de Salazar aqui em Portugal. Então você vai perceber que as similaridades são muito, muito próximas. No Brasil, por exemplo, ela lutou pelo movimento chamado Direta e Já. No Brasil, nós ficamos 20 anos sem poder escolher os nossos representantes públicos. Eu não sei se aconteceu isso aqui em Portugal. Se não bastasse isso, a geração X vivenciou o avanço da tecnologia e dos meios digitais. É ela que vai testemunhar, por exemplo, o surgimento do computador. O computador surge. Primeiro, o computador pessoal é o chamado 286. Você ligava o bicho, ia na cozinha, você bebia água, se desse tempo você fazia uma comida rápida, você fazia um bocado de coisa, voltava e o miserável ainda estava rodando, processando ainda e não funcionava. É ela quem testemunha o surgimento dos computadores. É ela que vai testemunhar o surgimento dos telemóveis, como vocês dizem aqui em Portugal. Por exemplo, quando o primeiro telemóvel chegou à minha mão, ele era chamado de tijolão. Eu não sei se existe alguma expressão que possa... Era um bicho desse tamanho, assim, pesado, né? E somente ligava e recebia ligação. E você pagava para receber a ligação. Então, se o infeliz ligasse errado para você, você tinha que pagar aquilo que o infeliz fez. A geração X, ela testemunhou isso. Ela testemunhou o surgimento da internet. É ela que vai olhar pela primeira vez o surgimento da internet. Os que fazem parte dessa geração são mais pragmáticos. A cabeça de X diz o seguinte: faça isso que dá certo. Eles acreditam na ideia da construção de uma carreira numa mesma empresa e numa mesma profissão. É diferente de milênio. Milênio é capaz de entrar numa universidade, ele se forma em direito, começa a trabalhar com direito e fala: não gostei do que vou fazer, vou estudar medicina e vou ser médico. E aí o X fica enlouquecido, fala: mas por que você gastou seu tempo estudando se você devia de fato, ou você deveria de fato continuar a estudar aquilo que você começou a fazer? Mas ela é uma geração ainda mais flexível, um pouco mais flexível do que a Baby Boom. Eles são realistas em suas visões de mundo. E, ao mesmo tempo, são mais negativistas. Por exemplo, X vai olhar para o conflito agora da Ucrânia com a Rússia e vai ser extremamente pessimista. Ele vai dizer o seguinte: olha, gente, é melhor vocês, né, arrumarem alguns alimentos não perecíveis e colocarem em casa, porque, como diz lá no Rio de Janeiro, o bicho vai pegar. Né? A coisa não vai esquentar. Porque a visão de mundo de X é uma visão muito mais pragmática. Pelo fato de que ele viveu recessões econômicas, desemprego e incerteza política, o que os levou a adotar uma vida mais cética e cautelosa em relação ao futuro. No que tange a família, X é composto por dois grupos. O primeiro, por aqueles que, mesmo tendo experimentado o fracasso familiar dos seus pais, conseguiram construir famílias sólidas. É perceptível isso. Onde os filhos foram educados com firmeza e amor, desenvolvendo em seus rebentos valores, virtudes e comportamentos mais saudáveis. O segundo, por aqueles que, devido ao desequilíbrio de seus pais, lembra que eu falei dos baby boomers, ou mesmo da ausência paterna, e é aqui que começa a acentuar a chamada crise de masculinidade, que eu trato num dos livros que eu escrevi também, desenvolvem comportamentos assim nocivos à geração vindoura, incutindo na cabeça das gerações subsequentes uma visão distorcida do que seja matrimônio e criação de filhos. Por exemplo, vou dar um número para vocês aqui de Portugal. Em 1967, 1% dos casais, estou falando de casais sem serem cristãos ou não, que se casavam, se divorciavam. Hoje, o número está em 57%. Portugal. Deixe-me falar sobre os milênios. Os milênios têm por característica um não conformismo com um estilo de vida profissional acomodado. É por isso que dá choque, por exemplo, no trabalho. O pai e a mãe vão dizer o seguinte: meu filho, você está num emprego tão bom, se dedica, você fica aí, você vai se
aposentar ou se reformar nisso daí. Você vai poder ter uma vida mais tranquila. Para que aventurar? Milênio não. Milênio, se aparecer uma proposta de emprego, ele larga tudo e vai para outra melhor, porque ele acredita que ele precisa alcançar novos mundos. É diferente. É por isso que você vai ver um número muito maior de imigrantes ou de mutantes milênios do que X. Porque milênios, eles são muito mais dispostos a enfrentar o novo do que os X. Eles são mais desejosos de crescer profissionalmente. Contudo, apesar dessa distinção, os milênios receberam o rótulo de uma geração ensimesmada, em alguns casos de geração narcisista. E aí eu precisaria de tempo para poder tratar especificamente sobre esse narcisismo. A revista Time, por exemplo, quando trata dos milênios, classificou essa geração como a geração do eu. Né? Ou seja, é uma geração conduzida pelo hedonismo, é uma geração influenciada pelo secularismo e que deseja efetivamente muito mais experimentar de aquilo que possa lhe trazer satisfação, plenitude e alegria do que a geração anterior. No que tange ao comportamento, aborrece-se com facilidade. Isso se dá de forma muito clara nas redes sociais. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu sei que é óbvia. Né? Mas quantos aqui possuem redes sociais? Levante a mão assim, por favor. 99,9% dos irmãos têm rede social. Eu sou muito ativo nas redes sociais. Eu tenho 500 mil de seguidores nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no X. Hoje, quando eu publico alguma coisa, a repercussão acaba sendo muito grande. E isso, como costuma se dizer, é uma faca de dois legumes. Né? Ela pode ser tanto para o bem, como pode ser para o mal. E uma coisa que a gente vê nas redes sociais é que quando as pessoas se aborrecem, o que elas fazem? Elas dão um bloco. Não é? Olha a diferença de X para milênio. Ou mesmo para baby boom. X, por exemplo, é um grupo, ou milênio, ou melhor, o baby boom, é um grupo de pessoas que têm amigos por muito tempo. Eu fiz há cerca de 6 meses passados a cerimônia, eu oficiei a cerimônia fúnebre de um senhor de 85 anos de idade. E ao final da cerimônia vieram 2 senhores da mesma idade do que tinha morrido, dizendo o seguinte: nós éramos amigos há mais de 65 anos. X mantém as suas amizades, milênio rompe com muito mais facilidade. E o fato do mundo ser muito mais virtual, e Z ainda é pior ainda do que isso, contribui para rupturas relacionais entre as pessoas. Eles se aborrecem com facilidade, exigem imediato. E eu não sei quanto tempo eu tenho, já passei da hora já? Já, pastor? Não? Exigem. É por isso que é um assunto tão vasto que não dá para poder a gente ser tão objetivo. Eles acreditam que tudo, por exemplo, se resolve à distância de um clique. Parece que esse mundo digitalizado ele vai se resolver à distância de um clique. Eles possuem opinião forte sobre determinados assuntos, mas são mais flexíveis que a geração anterior. É por isso que o pau quebra, como diz lá no Brasil. O pai fala, não, é isso, o filho não é, vamos conversar. Conversar o quê? Né? Vai ser o que eu quero, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Agora, olha que coisa interessante. X compra um produto, um celular, um telemóvel, pela propaganda que ele viu na televisão. Milênio não. Milênio vai comprar se o amigo dele recomendar. As opiniões dos seus amigos são muito mais importantes do que aquilo que eles veem na televisão. É por isso que você vai ver, de certa forma, a mídia tradicional ela entrando em declínio, porque o cara prefere assistir ou ser conduzido por aquilo que os canais de streaming efetivamente lhes dizem, do que ser conduzido por uma questão ortodoxa. Também procuram tudo o que desejam e precisam na internet, o qual se tornou um tipo de urim-tumim da informação. Agora, muito mais com a inteligência artificial. Na inteligência artificial, a gente pergunta, né, o que é isso? Né? E ela responde.
Os milênios, ao contrário da geração anterior, costumam dar mais importância ao cuidado da sua saúde mental e física. É por isso que você vai ver as academias, a academia que fala aqui, como diz aqui, os ginásios aqui, muito mais repletos de milênios do que pessoas da geração X, porque eles entendem que exercícios físicos, autocuidado, também são importantes para a sua vida como indivíduo completo. Ao contrário da geração Cis, são adeptos de mudanças constantes. Para essa geração, a vida ganha sentido a partir do momento em que novas descobertas se fazem, ou mesmo quando se abraça novos desafios. Eu tenho 2 filhos milênio, 2 profissionais muito bem sucedidos no Brasil. O mais velho, ele é CEO de uma startup e ele já mudou de emprego umas 3 vezes. Não porque mandaram ele embora, mas porque ele achava que profissionalmente seria muito melhor para ele, mais produtivo. X não consegue entender isso. Outro ponto importante é que, devido à diversidade de informação recebida, os milênios acreditam que sabem muito mais do que X. E eles vão olhar porque os caras estão com a internet na mão, estão com as redes sociais na mão. E as redes sociais têm aquela capacidade de fazer com que se interaja com pessoas das mais variadas possíveis. E aí você fala o seguinte, meu pai, ele não consegue mexer no WhatsApp direito, né? Minha avó pede para instalar uma coisa no celular dela e eu peço a senha, e a bonita não tem a senha, e ela fica ofendida comigo porque não tem a senha, e eu tenho que descobrir a senha. Agora, há de dizer também que os milênios, de certa forma, sabem muito mais em algumas quesitos do que as suas gerações passadas no que tange informação. Diferentemente da geração de seus pais, eles trabalham e aprendem não com suas cabeças, mas com as pontas dos seus dedos. Eles sabem instintivamente como achar uma informação. Devido a isso, os milênios consideram o smartphone tão importante que preferem investir em dinheiro adquirindo um do que investir em outras áreas da vida. Porque a realidade de Portugal talvez seja mais fácil. No Brasil, né, é muito caro um smartphone. E as pessoas precisam fazer prestações ou parcelas altas para poder ter um smartphone. Mas elas preferem isso porque é a extensão da sua personalidade. Outro ponto a ser salientado é que os milênios, diferentemente dos seus pais, não consomem necessariamente aquilo que vem em propagandas. Por isso que o pessoal que trabalha com marketing fica ensandecido, porque os caras não vão comprar aquilo que está dizendo, né? Eles não vão comprar a ideia que está sendo dita ali. Na verdade, para eles, o mais importante é a influência de um amigo que disse que o negócio funciona. Quanto às suas posturas ante as demandas e crises da sociedade, uma significativa parte dos milênios, convencidos pelas propostas do progressismo, abraçou o politicamente correto, defendendo um mundo mais inclusivo e livre de preconceitos, onde questões relacionadas à sexualidade e à vida são relativizadas, visto que são facilmente influenciadas pelo wokeismo. Vocês sabem o que é movimento woke? Não sabe? O movimento woke ele surge nos Estados Unidos da América e ele é um movimento efetivamente politicamente correto. E ele tenta construir a ideia e o conceito de que algumas coisas precisam ser relativizadas do ponto de vista da sexualidade ou da transexualidade. Eu não sei como é a realidade aqui em relação a esse tema em Portugal, mas no Brasil, por exemplo, você pode, ao tratar de gênero, ouvir as pessoas dizendo que existem mais de 30 gêneros, ao contrário daquilo que a gente sabe que cientificamente, de fato, existe. Por fim, quando o assunto é casamento e filhos, os milênios desenvolvem pelo menos 2 tipos de comportamento, sendo o primeiro investimento no relacionamento conjugal, porque qual é o raciocínio de milênio? Meus pais fracassaram, meus avós fracassaram, eu não quero fracassar. E aí,
desejosos em prosperidade ou mesmo não cometerem erros, milênios casam depois dos 30 anos de idade. E é comum você ver, às vezes, rapazes de 35, homens de 38, 40 anos de idade, ainda vivendo com os seus pais. Também investem pesadamente na criação de filhos. E aí é um problema sério, porque, visto que eles viram o fracasso dos seus pais na sua educação, e também dos seus pais na educação feita pelos baby boomers, eles não querem cometer os mesmos erros. E aí não querem, por exemplo, corrigir os seus filhos. E aí enveredam pelo caminho da infantolatria. E aí colocam a criança num tipo de bolha, onde ela não pode ser corrigida, não pode ser disciplinada, ela não pode receber nenhum tipo de negatividade. Deixa-me falar agora sobre a geração Z. E eu vou ter que correr para a gente poder concluir. A geração Z é a sucessora da geração Millennium. E ela é antecessora da geração Alpha. Essa geração recebeu esse nome justamente pela letra Z, vir depois do Y, e compreende os nascidos entre 1996 e 2009. Ao contrário dos milênios, os integrantes dessa geração são considerados nativos digitais. Enquanto a geração anterior precisou ser inserida no mundo da tecnologia, os Zoomers nasceram no mundo conectado. E aí, quando esquece o celular em casa, parece que experimenta ou vivencia uma síncope nervosa. É tomado por um pânico, por um pavor. O que será da minha vida? O que será de mim? Se começar a Terceira Guerra Mundial, se Jesus voltar, né? O que será? Ficarei sem. Pode-se dizer que, em virtude disso, os Zoomers, eles consomem novos conhecimentos com mais facilidade. Agora, quando o assunto é trabalho, a geração Z é competitiva e gosta de trabalhar de maneira independente. E ela prefere o home office ao escritório. Ela não consegue entender. E eu tenho uma péssima notícia para você. O mundo está mudando e você vai ter que trabalhar no escritório. É uma geração que depende demais dos pais. Há relatos, por exemplo, no Brasil, e espero que não sejam relatos em Portugal, em que quando um membro da geração Z quer fazer uma entrevista de emprego, ele leva o bonito do pai e da mãe para poder fazer a entrevista no lugar dele. Aqui não tem isso não, né? A outra coisa, por exemplo, Z tem uma percepção de amizade totalmente diferente. X entende que a amizade se dá em frente à mesa do bar, conversando juntos, comendo juntos. Z acha uma bobagem. A amizade pode ser feita e desenvolvida através da internet, e o meu amigo que mora no Canadá pode ser um amigo muito próximo de mim e ninguém pode desconstruir esse conceito. É uma geração politicamente correta. Politicamente correto é um termo usado aqui em Portugal. Vocês sabem o que é? Poucas pessoas sabem. Politicamente correto é aquele tipo de afirmação que você faz que não vai de encontro às percepções de uma sociedade que quer incluir de forma obrigatória conceitos ordinários à vida das pessoas. Então, por exemplo, né, você não pode falar que uma pessoa é gorda, ela é desprovida de magreza. Você não pode falar que uma pessoa é feia. Olha esse rapaz aqui, olha esse sujeito aqui. Né? Você não pode chegar para ele e falar, pastor, o senhor é muito feio. Você tem que dizer, pastor, o senhor é uma pessoa desprovida de beleza. Porque assim é politicamente correto, você não vai ofender ninguém. Você não pode falar, o time do esporte é horroroso. Você tem que falar, não, o time do esporte, ele sofre de uma deficiência técnica.
Para os Zoomers, a internet é o seu mundo, o que, de certa forma, tem contribuído para um número incontável de jovens que têm desenvolvido aquilo que os cientistas têm chamado de nomofobia. Você sabe o que é isso? Eu trato disso no livro também, que é a dependência digital. E é um problema grave. E os alfas começam a viver isso de uma forma ainda mais acentuada, e isso traz problemas cognitivos e desenvolve incapacidade intelectual, por exemplo, de ler um livro e explicar o livro que foi lido. Assim como os milênios, eles valorizam o mundo virtual. Os Zoomers não veem problemas em ter amigos virtuais, mesmo sem nunca terem visto olho no olho aqueles que chamam de companheiros. Para os Zoomers, ter amigos que moram em outra localidade não é um problema, desde que seus interesses e desejos sejam os mesmos. Em relação ao trabalho, assim como os milênios, essa geração não cultiva a ideia de exercer uma mesma função para o resto da vida. E por isso é mais fácil se adaptarem às mudanças e seguirem as tendências. E aí é um tema que eu gostaria até mesmo de desenvolver mais e pretendo. Pode ser uma oportunidade ímpar, até mesmo para o campo missionário, porque você desenvolve características, ou aproveita as características dessas pessoas que têm essa possibilidade de migração e de mudança para que possa pregar o evangelho em outras nações. São mais impacientes quando o assunto é informação. Por serem visuais, preferem vídeos e textos em vez de livros. Se o conteúdo de um site não for suficientemente interessante, não hesitam em abandonar em detrimento a outro. E se não houver imagens e vídeos, o rejeita por considerá-lo desprovido de conteúdo. Por isso, eu vou usar um neologismo aqui, desculpa, não se ofenda, é uma geração mais burrificada. Os Zoomers gostam de aprender por conta própria, são criativos, inovadores e consumidores vorazes de informação de qualquer tipo, desde que lhes agrade. A geração Z tem sido considerada, e aí não sou eu somente que estou a dizer, mas isso são os sociólogos, uma geração insegura e insensível, influenciada pelo politicamente correto, o que tem contribuído para que alguns, de forma pejorativa, chamem de geração floco de neve. Uma pesquisa recente com candidatos a emprego, isso no Brasil, mostrou que 70% dos membros da geração Z pedem que os pais os ajudem a conseguir um trabalho. Daqueles que encontram, 83% atribuem os resultados positivos à orientação parental. E há um fator interessante. Se Millennium quer casar com 35, Z quer casar com 20. Há uma volta em relação à geração X, que quer casar mais, que casou mais cedo e que, diferentemente de Millennials, também quer casar mais cedo. Outro termo que tem sido usado para designar os Zoomers é de geração ansiosa. Na verdade, essa alcunha se deve ao fato de que a vulnerabilidade dessa geração está relacionada à superproteção proveniente de seus pais, como também o fato de não terem sido preparados para a vida adulta. Não foram. Junta-se a isso a combinação de uma educação excessivamente protetora, visto que os seus pais não lhe protegeram, querem proteger, exposição constante às redes sociais, e um aumento significativo nos índices de ansiedade e depressão. Eu vou para a geração alfa e vou terminar. As crianças e os adolescentes da geração alfa apresentam características que os distinguem das gerações anteriores. Como os da geração Z, os alfas são nativos digitais, com a vantagem de que possuem mais facilidade de acesso ao mundo digital do que a geração Z. São capazes de lidarem com smartphones, tablets e equipamentos eletrônicos dos mais variados possíveis.
Se não bastasse isso, a geração alfa, desde a mais tenra idade, consegue dominar aplicativos variados, sendo capazes, inclusive, de auxiliar os adultos de como manusear programas e telas. A questão é que oferecer uma tela para bebês ou crianças pequenas, a fim de promover entretenimento, é germinar no coração delas a incapacidade de desenvolver uma vida de cognoscibilidade e de saúde mental quando elas chegarem à fase adulta. Nos Estados Unidos, 90% das crianças com 1 ano têm contato com tablet e smartphones. Em 3.000 crianças ao redor do mundo, isso aqui não é Brasil, foi detectado que a profissão mais desejada pelos pequeninos ao crescerem é de youtuber. Meninos e meninas da geração alfa vivem uma vida simbiótica em que a realidade se mistura ao mundo digital. Assim, a gente pode entender que a principal diferença entre milênios e alfas é que, diferentemente dos milênios, os alfas não encaram os dispositivos digitais como ferramenta. Não, para eles faz parte do seu corpo. Olha a gravidade disso. Qual é a consequência disso? Alfas são incapazes de concentração. Não concentram. E aí, uma das tendências dos dias de hoje é as pessoas diagnosticarem os problemas dos alfas relacionados ao TDAH ou mesmo ao autismo, que na cabeça de muita gente se multiplicou de forma assustadora e que não sei se de fato é isso mesmo. A hiperconectividade presente nos alfas tem contribuído significativamente para o surgimento de crianças e adolescentes extremamente ansiosos. Vou pedir para alguém pegar o livro ali para mim, por favor, o livro Unindo Gerações, que está ali à mesa, sobre a mesa, e trazer aqui para mim. E aí a gente para e pensa, o que fazer com isso tudo? Eu escrevi esse livro aqui, Unindo Gerações, uma abordagem pastoral para estudos bíblicos intergeracionais. Eu vou tratar aqui do conflito de gerações na família, no casamento. Por exemplo, tem um capítulo onde eu vou tratar, será que é possível, tem como alguém da geração X casar com o milênio ou Z? O que a Bíblia diz sobre isso? Sobre educação. Milênios entendem que devem educar de uma forma, e está muito em voga hoje a chamada educação positiva. X entende que não. Os conflitos se fazem presentes. E aí? No mercado de trabalho, o seu chefe é X e você não consegue olhar para a cara do miserável. Ele desperta no seu coração um sentimento primitivo. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Na igreja, na década de 1960, foi quando foi introduzido a bateria, por exemplo, nos cultos. E o pessoal dizia que era instrumento do cão, do capeta, do cramulhão, do coisa ruim. As brigas foram homéricas. Hoje, a ideia que se tem não é sobre o instrumento, mas é sobre liturgia. Ela tem que ser inclusiva. Ela é politicamente correta. Até onde dá para negociar? O que a Escritura tem a dizer sobre isso? O que a Escritura tem a falar sobre os assuntos do dia a dia? Nesse livro tem um guia de estudos. E a proposta é fazer com que a gente tenha uma palavra pastoral que vai ajudar o coração dos pais se converterem aos filhos e dos filhos se converterem aos pais. Eu trouxe somente 34 desse livro, né? E esse livro está mais em conta, mais barato do que comumente você vai encontrar livros em Portugal. Ele está somente a 10 euros. E no intervalo, né, pastor? Quem quiser
adquirir esse livro, vai poder fazê-lo ali. Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham entendido essa introdução, né? E tenham desejo, porque o futuro de vocês está relacionado a entender o tempo que nós estamos vivendo, a fim de que a gente possa viver de forma saudável, rica e abençoadora. Deus abençoe. Aqui, olha, alguém pode devolver lá para mim, por favor?